Olá pessoal, meu nome é professor Cássio Daniel, da disciplina de Desenho Técnico do curso de Técnico em Refrigeração e Climatização. Iremos falar da unidade 3. O roteiro da aula da unidade 3 é o seguinte: no capítulo 1 falaremos sobre as perspectivas isométricas, no capítulo 2 sobre as vistas seccionais, capítulo 3 sobre cotagem e o capítulo 4 sobre desenho arquitetônico. No capítulo 1, que é a perspectiva isométrica, a apresentação é a seguinte: os desenhos em perspectivas foram concebidos como um meio termo entre a visão da peça no espaço, mantendo suas proporções e a escala. Existem vários tipos de perspectivas, como já vimos na unidade 2, cada um com sua utilidade. Os desenhos em perspectiva exata ilustram com perfeição o ângulo do observador, porém as dimensões variam com a posição e a proximidade dos objetos. Outros tipos de perspectivas são a dimétrica, trimétrica e a cavaleira. No nosso caso aqui, trataremos apenas da perspectiva isométrica. A perspectiva isométrica. Neste capítulo, estudaremos a perspectiva isométrica por ser a mais utilizada em desenhos de refrigeração e climatização pela sua facilidade de utilização, levando em conta os erros toleráveis de suas aproximações. Observe abaixo a figura, um exemplo de perspectiva isométrica de uma instalação de climatização. Conceito da perspectiva isométrica. Na perspectiva isométrica, os três eixos no espaço, o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, estão igualmente inclinados em relação ao plano de projeção. Assim, os eixos axonométricos fazem o mesmo ângulo e o coeficiente de redução nas três escalas iguais. É comum a posição no papel no eixo Z, podem ver na vertical, representando a escala das alturas. Para o traçado das demais direções, os eixos X e Y, que fazem um ângulo de 30 graus com a direção horizontal, utilizando-se um esquadro de 30 graus. Então, nesta ilustração, podemos ver a utilização do esquadro de 30 graus para a construção dessa perspectiva deste cubo. Então, veremos aí, nesta segunda ilustração, a segunda ilustração será mostrada exatamente os três eixos, que é o eixo Z, que é o eixo de altura, o eixo X, que é o eixo de largura, e o eixo Y, que é o de profundidade. Lembrando que em relação à régua, ele terá 30 graus de inclinação. Traçando uma perspectiva isométrica. O traçado da perspectiva será demonstrado em 5 fases, apresentadas separadamente. Na prática, porém, elas são traçadas em um mesmo desenho, ou seja, vocês não vão traçar 5 desenhos separadamente, vocês vão repetir essas 5 fases em cima de um mesmo desenho. Em cada nova fase, você deve repetir todos os procedimentos. Então, veremos o seguinte: a primeira fase. No papel, trace levemente os eixos isométricos. Então, você vai traçar o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. E indique o comprimento, a largura e a altura sobre cada eixo, fazendo um pequeno ponto sobre o comprimento da largura, a altura sobre cada eixo, tomando como base as medidas aproximadas do prisma representado na figura modelo. Na segunda fase, a partir dos pontos onde você marcou o comprimento e a altura, trace 2 linhas isométricas que se cruzam. Assim ficará determinada a face da frente do modelo. Então você vai marcar o comprimento e a altura nessas linhas que são chamadas as linhas de construção. Na terceira fase, trace agora 2 linhas isométricas que se cruzam a partir dos pontos onde você marcou o comprimento e a largura. Assim ficará determinada a face superior do modelo. Nesta quarta fase, que é a quarta figura, finalmente você encontrará a face lateral do modelo. Para tanto, basta traçar 2 linhas isométricas, lembrando que é com o esquadro de 30 graus, a partir dos pontos onde você indicou a largura e a altura. Na quinta fase, que é exatamente a fase de conclusão, apague os excessos das linhas de construção e depois é só reforçar o contorno das linhas definitivas da figura.
e estará concluído o traçado perspectiva isométrica do prisma retangular. Agora, no segundo capítulo, falaremos das vistas seccionais. O conceito de vista seccional são representações de vistas ortográficas do tipo corte, ou seja, vistas seccionais nada mais são do que cortes, obtidos quando passamos por uma peça ou construção plano de corte, em projeção vertical ou horizontal. Isto significa divisão, separação. Em desenho técnico, o corte de uma peça é sempre imaginário. Ele permite ver as partes internas da peça. Como neste exemplo da ilustração, você pode ver um corte feito verticalmente no meio da peça e seccionada essa peça, o observador estará vendo a parte interna da peça. O corte total. A representação do corte é exatamente imaginar que a peça encontra-se partida ou quebrada, mostrando assim os seus detalhes internos. Com isso, deixa de ser necessário o uso de linhas ocultas na maioria dos casos. Quais são essas linhas ocultas? As linhas tracejadas. Existe também o meio corte, que ele é usado em objetos simétricos, no qual corta-se somente a metade do desenho, sendo a outra metade do desenho a vista normal. As linhas invisíveis de ambos os lados não são traçadas, usando-se também para combinar o meio corte com a meia vista, tomando o desenho bem prático, sem perder a informação. Então veremos nessa ilustração, contornado em vermelho, a ilustração através do meio corte com a meia vista. Agora iremos para o capítulo 3, que falaremos sobre cotagem. A definição de cotagem. Cotas são medidas de um objeto, imprescindível para o projetista indicar a verdadeira grandeza. Em muitas ocasiões, a pessoa que está lendo o desenho não dispõe de uma régua para medir o desenho. E mesmo se tivesse, uma cota já adianta o trabalho, fornecendo imediatamente a informação, o tamanho do objeto. Então, segue abaixo a ilustração com a linha de cota, a cota propriamente dita e a linha auxiliar. Os exemplos de cotagem. Quando a forma do elemento cotado estiver claramente definida, os símbolos podem ser omitidos, conforme estamos mostrando nestas ilustrações. Então você pode ver aí as linhas de chamada, a linha de cota e exatamente a propriamente cota, que é o número que vai indicar o tamanho da peça, a medida da peça. Desenho da cota. A cota deve ser realizada da seguinte forma: acima e paralelamente às suas linhas de cota. Preferivelmente no centro, você vai colocar a dimensão, o número. Quando a linha de cota é vertical, colocar preferencialmente a cota no lado esquerdo. Quando estiver cotando uma meia vista, colocar a cota no centro da peça, acima ou abaixo da linha de simetria. Então, nesta ilustração, temos os 3 exemplos. A linha de cota acima e paralelamente às suas linhas de cota, que é a cota aí número 2. Quando a linha de cota é vertical, colocar a cota preferencialmente do lado esquerdo, você vê essa cota vertical de número 1. E quando estiver cotando uma meia vista, colocar a cota no centro da peça, que é exatamente essa cota R1, que é o raio indicando 1. Finalmente, o capítulo 4, iremos para desenho arquitetônico. Falaremos sobre desenho arquitetônico, pois o desenho arquitetônico é de fundamental importância para a disciplina de refrigeração e climatização. O desenho arquitetônico é uma especialização do desenho técnico normatizada voltada para a representação dos projetos de arquitetura. O desenho de arquitetura, portanto, manifesta-se como um conjunto de símbolos que expressa uma linguagem estabelecida entre o emissor, você, o desenhista, e o receptor, o leitor de projeto, o cliente ou quem vai executar o projeto. O exemplo ao lado de uma planta baixa com rede de dutos de climatização. Então, neste exemplo, vocês podem ver um desenho arquitetônico de uma planta baixa exatamente referenciada ao nosso curso de refrigeração e climatização. A planta baixa. Exatamente a planta baixa é o que vocês vão mais trabalhar no dia a dia de vocês, que é a principal representação gráfica de uma construção, pois consiste na visualização superior da construção, supondo-se a mesma planta cortada por um plano horizontal situado aproximadamente a 1,5 m de altura, retirando-se a parte superior,
O ideal é que as janelas sejam cortadas pelo plano horizontal, tal como representado nesta ilustração. Nela deverão conter as disposições dos cômodos, a posição de paredes, portas e janelas, com medidas horizontais. Então, nesta ilustração, observamos uma perspectiva isométrica mostrando o princípio de como é feito essa planta baixa, ou seja, esse corte de um plano horizontal feito a 1,5 m de altura. Pois esta planta baixa será de efetiva utilidade para podermos elaborar um projeto de refrigeração e climatização, no caso para esta casa. Já esta planta abaixo, ela é direcionada à refrigeração e climatização. Então, nessa ilustração de uma planta de instalação de climatização com dutos. Então, vocês podem ver que é uma planta baixa, já com as cotas, podem observar que por isso a necessidade de conhecimento do desenho arquitetônico. Finalmente, no capítulo 8, algumas referências bibliográficas, voltando a dizer que vocês podem achar essas referências no ambiente virtual, na internet, ou no ambiente físico, em uma biblioteca. Pessoal, muito obrigado. Este é o fim da unidade 3. E para um melhor aprendizado, revise os slides e façam as suas atividades. Muito obrigado a todos.